pessoal, boa tarde. Meu nome é Ricardo Zimmermann, como vocês já sabem, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre investimentos internacionais, que é uma das modalidades de investimento que a gente tem aqui na XP, tá bom? Bom, muitas pessoas procuram a gente para investir fora do Brasil, principalmente por causa de algum medo que eles têm aqui no Brasil, seja um medo político, seja um medo cambial, seja algum tipo de outro medo que eles possam ter, tá? Além do medo, algumas pessoas procuram os investimentos internacionais ou estruturas para investir fora do Brasil que facilitam o processo sucessório, no caso de se você tiver que transferir seus bens para um familiar ou para um sócio, tá? Então, uma das maneiras que você pode investir lá fora é através de fundos internacionais dentro da plataforma XP ou mesmo tendo uma conta internacional na XP, tá? Então, você pode ter uma conta, tanto uma conta pequena com baixo volume de dinheiro, como contas maiores que você vai ter serviços mais personalizados, tá? E aí você estaria fazendo esse investimento na sua pessoa física. Quando se trata de pessoa jurídica, a gente está falando de uma coisa que chama offshore. Muita gente associa esse termo offshore a dinheiro ilícito, de alguma origem não honesta. Porém, isso é um engano, tá? A offshore é uma estrutura perfeitamente legal e ela é utilizada bastante na questão tanto de sucessão, tá? Porque você está estruturando uma empresa com cotas de sócios e na ausência de um sócio, por qualquer motivo que seja, e não necessariamente morte, como muita gente pensa, é muito fácil você passar as cotas de um sócio para o outro, o que facilita muito um processo de sucessão familiar, por exemplo, tá? Mas não é o único caso. Às vezes a pessoa vai se candidatar a um cargo público e não pode mais fazer parte do quadro societário de uma offshore. Essa transferência de cotas desse sócio para outro é muito rápida. Então são algumas vantagens que você tem para fazer uma offshore. Uma outra vantagem que atualmente existe na offshore é o fato de você ter uma isenção tributária para investimentos financeiros fora do Brasil, tá? Enquanto que na pessoa física você é tributado aqui no Brasil em cima dos seus ganhos, a offshore até o momento não é tributada, tá? Existe uma medida provisória em tramitação no Congresso, que é a MP 1171, que prevê a tributação de offshores que investem fora do Brasil, tá? Essa não é a primeira vez que tentam tributar as offshores, já tiveram essas tentativas no passado, sem sucesso, porém dessa vez parece que existe um conjunto internacional para que se tributem as offshores, tá? Então a gente vai saber em setembro de 2023 qual foi a decisão do Congresso e se nós vamos passar a pagar impostos sobre offshore. O que acontece quando você tem uma offshore? Dependendo do volume de dinheiro que você tem lá fora, é mais vantajoso você ter uma offshore do que você investir na pessoa física, tá? A isenção de tributos te dá essa vantagem. O custo de abertura de uma offshore hoje é por volta de $2.000 e a manutenção anual é de $1.300. Caso essa medida provisória 1171 seja aprovada, esses custos vão mudar. O custo de abertura vai continuar igual, $2.000. O de manutenção anual vai continuar de $1.300 aproximadamente, dependendo aí qual que é o agente que você trabalha. Porém, a partir do momento que vai se tributar uma offshore, vai exigir-se também um balanço. Então nós vamos ter que pagar para alguma empresa fazer um balanço e aí declarar esse balanço para a Receita Federal e então recolher os impostos, tá? A gente não sabe ainda qual vai ser o resultado dessa votação. Hoje em dia é interessante ter uma offshore a partir de $350 mil que você for investir lá fora, é interessante, porque os custos de manutenção e de abertura, eles são menores que a tributação. Porém, se em setembro for aprovada essa medida provisória, essa vantagem não vai existir mais. Vai ficar unicamente para você poder adquirir investimentos lá fora ou algumas outras offshores. Também você pode comprar imóveis, que no caso de sucessão é muito mais fácil de você transferir, tá? Se você não tem uma offshore, se você está investindo lá fora através da sua pessoa física, no caso de morte ou de ter que transferir o bem, você usa um negócio chamado TOD, que é Transfer on Death, né? Que seria a transferência dos seus ativos no caso de morte. Porém, esse documento está suscetível ao inventário, que é feito aqui no Brasil e não é tão rápido quanto no caso de uma offshore, que você simplesmente pega as cotas de um e passa para o outro, é questão de semanas, tá?
Então, basicamente, a offshore é isso, as pessoas procuram a gente muito na questão do medo assim, do Brasil, da política ou do câmbio, tá? Não é a única solução que você tem para investir lá fora, porém, talvez seja mais conhecida aí para estruturas mais elaboradas e para contas um pouco maiores, tá bom? Vocês têm aí o meu nome, o nosso contato, vocês precisando de alguma coisa, basta procurar a Conexão BR, a gente estrutura as offshores para vocês, a gente recolhe os documentos, a gente dá toda a orientação, inclusive na questão tributária, tá bom? Muito obrigado.